dia a todos e todas. Aí, as polêmicas. Falar de família é sempre tocar nesse universo não muito amistoso. Por quê? Para alguns, ainda se sustenta essa ideia da família como algo sagrado, não é? As religiões ainda colocam a Santíssima Família. Então, esse é um modelo que vem. Então, se é sagrado, como que eu vou criticar? Se é sagrado, como eu vou tocar? Como que eu faço isso? E para outros também, numa outra polaridade, a família, ela deve ser combatida. Ela é uma trave para a evolução da sociedade. Né? Tudo é um problema, é nocivo, é onde as neuroses são fabricadas. Aí, alguns psicólogos também trabalham nessa linha. Estamos em dois extremos. E aí, como que a gente faz? O que a gente faz com isso? Aqui a Tarsila do Amaral, que brilhantemente já relatou, né, essa imagem nos provoca a refletir, a pensar, né, nessa família sertaneja, essa família rural, essa família desse Brasil que é tão imenso. Né, a polêmica aí do Enem, que o tema foi acesso a cinema, e quantas cidades brasileiras que não têm cinema. Então, um pouco essa realidade nesse universo tão heterogêneo. E aí nós precisamos entender a família como uma instituição social. Na nossa sociedade nós temos algumas instituições. A família, a igreja, a escola, né, a educação, enfim, aqueles que são reprodutores da cultura. E a família é uma delas. Então, não pode ser um espaço negado, nós não podemos negar a importância da família nesse contexto. Ela é mediadora entre o indivíduo e a sociedade. É o primeiro grupo social que vai fazer essa mediação, que vai ensinar a criança. Aprendemos a reconhecer a família nuclear burguesa como um sinônimo de família, e aí que está o X da questão. Papai, mamãe, filhinhos, sempre foi assim? Sempre será assim? E aí tem essa pesquisa, que ela já é consagrada, aí já é antiga, de Póster, 1979, só para marcar esse momento. Claro que a abordagem vai ser superficial, o nosso tempo é curto, mas para sensibilizá-los a buscar, a pesquisar, enfim, a conhecer outras possibilidades. Né? Nem sempre foi assim. Que aí nós temos a família aristocrática, assistir às séries do período medieval, né? Assistir os filmes já nos retratam um pouco dessa família real, né? Dessa família que aí tem a questão da linhagem, do sangue, que a relação matrimonial ela é um contrato já estabelecido, né? E que isso, comum, que a sexualidade era mais liberada, né? Assistir Versalhes, aí Netflix, já nos dá um apontamento sobre todas essas possibilidades. E a família camponesa, né, que vivia em grupos, que o coletivo falava muito mais alto do que essa noção de privacidade que nós temos após Revolução Industrial, com esse período capitalista. Né? Então, ou seja, eram formas completamente diferentes de viver o que a gente pode chamar de família. Depois, pós-revolução, Revolução Francesa, Revolução Industrial, nós temos aí o modelo da família proletária, aquela família trabalhadora, de sol a sol, né? Mas que se inspira nesse modelo de família burguesa. Aí sim, aí é o detentor dos meios de produção. Aí a noção de privacidade é absolutamente importante, não ter filhos fora do casamento, a mulher se dedicar ao cuidado doméstico, e ela vai para o isolamento nesse modelo de família burguesa. E isso acarreta diversos problemas e diversas questões que vêm até hoje. Por quê? Porque a gente se inspira nesse modelo. Ensinaram para a gente que família é isso, é esse núcleo privado por excelência, papai, mamãe, filhinhos, e que tem que ser feliz, tem que dar certo. Tá? Não pode reclamar, porque imagina, você está vivendo um sonho, que é o casamento, que é o cuidado. E será que isso é assim mesmo? Que contradição é essa que nós vivemos? Aí eu trouxe algumas mudanças em curso ainda, porque nós estamos num processo de transformação contínuos. Né? Então, os impactos do desenvolvimento tecnológico, isso afeta a família e continua afetando, né? Ou seja, a primeira grande mudança é, sem dúvida, a pílula anticoncepcional, que separa a sexualidade da reprodução.
E isso traz uma liberdade, uma autonomia para as mulheres, não é? O mundo subjetivo feminino aliado ao feminismo. Então, as lutas de direito das mulheres, que eu estou colocando aqui como as lutas feministas, da liberdade da mulher, do direito ao voto da mulher, da educação para a mulher, tudo isso tem um impacto. Ela não vai mais ficar em casa só cuidando da prole. Ela vai sair, ela vai trabalhar, ela vai estudar. E o que isso significa? A atuação social da mulher, que é isso que eu estou dizendo, ainda em expansão. Ainda, olha, no ensino superior as pesquisas apontam que as mulheres são a maioria ingressantes e concluintes. Isso mudou. Recentemente, há 2 décadas, é a mulher que mais atinge o patamar do ensino superior no Brasil. Então, o que significa? Cadê a criança? Enquanto a mulher está estudando à noite, onde que está a criança? A livre escolha da maternidade, avanços da reprodução assistida, outra questão. Então, além da pílula e dos métodos anticonceptivos, a reprodução assistida. Então, pera lá, eu não preciso necessariamente ter um companheiro, né? Existe hoje o bebê de proveta, inseminação, etc. Eu posso programar uma gestação, uma gravidez, né, num outro momento da minha vida. O reconhecimento da paternidade também é outra mudança. Hoje, no Poupa Tempo, tem lá um guichê para reconhecimento de paternidade. Isso é uma grande mudança. Né? Quantas pessoas já tiveram acesso a esse reconhecimento por esse serviço público? Ou seja, não dá para discutir família sem abordar as desigualdades de gênero. É uma discussão de gênero também, porque senão a gente camufla tudo dentro dessa instituição família, como se ela fosse essa instituição sagrada e perfeita. E não é isso. Não é bem assim. Principalmente na atuação dos serviços, na atuação constantemente com essas famílias. Ou seja, múltiplas organizações. Hoje já está tranquilo falar de múltiplas organizações. A partir do momento que as novelas começam a ter casais homossexuais, mulheres chefes de família, família monoparental, a gente já fala, olha, pera lá, a sociedade já está aceitando isso. Isso já é tranquilo, não é? Ela está falando que não. Depende. Mas na minha infância, por exemplo, nossa, não existia casal homossexual, não existia entre aspas, isso era indiscutível. Né? Então aqui, vamos lá, a família nuclear, mas os casais homoafetivos, e ali a presença dos avós, a presença dos idosos, o quanto isso tem sido uma âncora importante. Muitas vezes, a única renda fixa de algumas famílias é a aposentadoria desse idoso. Se, por um lado, como esse idoso é protegido e o quanto isso pode ser um problema, né? A gente observa essa reconfiguração das relações intergeracionais nas famílias. As avós, e isso não tem a ver só com uma classe social de renda mais baixa, né? As avós, elas são presentes. E, muitas vezes, são elas que são as responsáveis pela criação dessa criança ou desse adolescente, por N questões. Né? Às vezes, uma gravidez na adolescência e essa avó que assume, e, enfim, e as relações vão se reorganizando. Então, por isso que hoje nós temos que falar das múltiplas organizações familiares. Casal homoafetivo e a adoção por essas famílias, até a polêmica de ontem diz respeito a isso. E dentre as questões das desigualdades, as mulheres negras, elas estão ali sofrendo as maiores expressões de violência. Estou falando só da violência física, mas da violência da estrutura dessa sociedade. E aí eu digo que nós temos que falar em famílias no plural e não família, ok? Então, o que é isso? Essa multiplicidade, as múltiplas organizações, são modos de ser, né? Aqui apoiada em Santos, né? E Sartre vai trazer especificidades para as famílias pobres, não é? Ou seja, uma cultura mais própria para aquelas famílias de baixa renda, para a família proletária, para a família pobre. Mulher chefe da casa, homem chefe da família. Então, a mulher cuida de tudo que é da casa, ainda a gente tem essas definições. Mas eu vou perguntar para o meu marido se a gente
vai fazer essa dívida ou não. A renda, muitas vezes, é dela. Vivem de forma enredadas, ou seja, é uma necessidade esse apoio mútuo. Quem busca a criança na escola, quem vai no supermercado, quem leva no médico, né? Então, elas vivem de formas enredadas, marcas de ruptura no ciclo de desenvolvimento, né? Impactadas pelas condições objetivas, muitas vezes são casamentos desfeitos, refeitos, rearranjos, reorganizações, né? Adquirem outro relacionamento que já tem filhos, e por aí vai, as situações vão ficando mais complexas. Ou seja, nesse sentido, partindo dessa análise, é possível falar em família desestruturada? É complicado falar desestruturada, porque se eu estou falando que há uma desestruturada, eu estou dizendo que há uma que é estruturada. E quem é estruturada? É papai, mamãe, filhinhos? Essa é a grande reflexão, né? Como então nós vamos discutir? Existe um modelo adequado de família? Gente, é só olhar para a nossa. Não precisa olhar para... Eu brinco nos cursos. As famílias que a gente atende. Não olha para a sua família. Tem um modelo adequado de família? Ou seja, há uma abertura na sociedade para discutir as novas organizações familiares, mas ainda não há uma abertura para discutir função. Qual que é a função da família? Famílias que cuidam. Então, o cuidar é inquestionável, a proteção é inquestionável. Mas será que ela dá conta? Como? A família tem que proteger. E a proteção, eu uso o conceito de proteção social, muito mais que vulnerabilidade e risco, e eu vou explicar por quê. A proteção está vinculada a ciclos de vida. Então, aqueles que dependem de algum cuidado, seja criança, adolescente, idoso, alguma contingência da vida, doença, desemprego, é necessária a proteção. Quem protege, quem cuida dentro da família, quem vai cuidar? A mulher, não é isso? Então, nós temos aí uma grande rediscussão, a mulher no mercado de trabalho, a mulher no ensino superior, pós-graduação, cargos de liderança na política, mas ela continua sendo reconhecida como a cuidadora. O homem, ele não é mais reconhecido como o provedor. Ele precisa da renda dessa mulher. Hoje as famílias dependem da renda de ambos. Estamos discutindo novas masculinidades, não é? Feminismos, eu estou colocando no plural porque eu entendo que não é uma discussão única, e masculinidades. O caminho, sim, é discutirmos isso, mas ainda não temos uma direção certa, né? Tensões deste lugar, do masculino e do feminino, até porque esse modelo de família patriarcal está em crise. Então, nós temos essa discussão. E atendendo as famílias, é muito interessante. Porque muitas mulheres falam, mas eu quero homem para quê, Tatiana? Não, eu cuido dos meus filhos, eu pago as minhas contas, eu não quero ninguém para me apurrinhar, eu faço o que eu quero e acabou. Não é? Então, é também uma exclusão deste lugar. Se há e aí a Cíntia Sartre vai trabalhar da família como espelho, ou seja, desse ideal de me enxergar dentro da família nuclear burguesa, há também uma repulsa a partir do momento que essa mulher ela reconhece que ela tem condições de fazer tudo sozinha. Ela é a provedora, ela é a cuidadora, é ela que vai responder, ela que dá conta. Então, para quê? E aí nós vivemos uma grande crise. E aqui como está essa mulher, sem romantizar essa heroína, ela está despedaçada, destruída. Ela tem que dar conta de todas essas funções. A polivalência feminina está sendo absolutamente explorada. Ou seja, o mito do amor materno. Essa mulher ela tem que amar. Ela pegou aquela criança, já vem o milagre do amor, e aquela relação ela é amorosa para o resto da vida. É assim? Não, não é muito assim. Por quê? O natural tem uma perspectiva, o construído é outra. Construir uma família, isso requer pactuações, isso requer consentimentos, isso requer disponibilidade, afeto, obviamente. Mas eu digo que discutir família vai quebrando um pouco o nosso romantismo.
Porque a gente vê que as coisas... A natureza, ela é por excelência. Se a gente for pensar no natural, eu não preciso falar para o meu pulmão, respira, bate coração. Não, isso é natural. É abaixo o romantismo. Discutir uma família e conhecer historicamente esse processo é abaixo o romantismo. A relação proteção-desproteção, que é o conceito que eu vou trabalhar na tese do doutorado e tudo mais, não é? A proteção social é um pouco mais aberta, né? Um pouco maior. Vai além do conceito de vulnerabilidade e risco, porque nessa sociedade, quem de nós não é vulnerável em algum momento por algum aspecto, não é? Então, observar o que é proteção-desproteção. E essa relação ela não é individual, não é? Ela é uma relação que ela é coletiva, que ela perpassa pela sociedade. Quem se sente protegido na Síria, por exemplo? Né? Função e capacidade. Então, quando a gente fala de função, ele está mais atrelado às ciências biológicas, à matemática, tem a função de. A função ela é inquestionável. Você, trabalhadora, não cumpriu a sua função, você vai ser o quê? Demitida, não é assim? A capacidade, ela tem esse sentido de amplidão, né? De volume, de aptidão, habilidades, de ser capaz, e que daí vai ser trabalhado as competências. Então, é possível fortalecer competências? É possível aprender e desenvolver competências? É possível, né? As empresas, o mundo corporativo está todo estruturado em cima das competências. Agora, a função, aí eu já não tenho mais como discutir. Ou é ou não é. Então, quando a gente pensa em capacidade protetiva, é reconhecer que essa família é um espaço contraditório, então que ele não é sempre harmônico, da negligente, da fracassada. Isso tem a ver quando a gente espera esse modelo ideal e adequado de família. E quando não se cumpre essa função, ela é negligente e fracassada. Né? E quando a gente pode ampliar essas capacidades e as competências das famílias. Capacidade protetiva. Então, essa é uma matriz de análise que é fruto da pesquisa coordenada pela professora Aldaís Esposati, que foi minha orientadora, junto com o professor Sérgio Polgan, da Escola de Sociologia de Paris, na França, e foi em cima dos programas de transferência de renda. E que, para falar de capacidade protetiva, o que nós temos que observar? São as condições objetivas das famílias, então o que elas têm aquilo de concreto. Isso tem a ver com habitação, com renda, com saúde, tudo que é concreto, que é material. As condições objetivas dos territórios, e aí as questões das desigualdades territoriais, das vulnerabilidades e riscos territoriais, e também do campo dos vínculos relacionais. Os vínculos tanto entre a família, o núcleo familiar, como o vínculo com o território, o vínculo com algo que é maior, com essa família estendida. Essa perspectiva é muito mais ampliada do que simplesmente dizer que ela cumpre uma função ou não cumpre. Qual que é a capacidade dessa família de proteger? Esse deve ser o nosso olhar sempre. Nós temos que fortalecer essa capacidade, nós temos que fortalecer e desenvolver competências nessas famílias, para que elas se sintam apoiadas nessa missão de cuidar e proteger, reconhecendo sim as desigualdades de gênero, ou seja, as diferenças entre homens e mulheres, chamando cada vez mais os homens para o cuidado e para estar junto conosco. Muito obrigada.